Aí, eu nem trouxe essa redação aqui, mas aí tem uma questão muito interessante que envolve processo do trabalho e que a CESP não é boba nem nada, é a súmula de número 338. Vamos rapidamente tocar nesse assunto. Quem está em casa, abre lá a CLT para mim, para a gente dar uma olhadinha lá na sua súmula de número 338. A súmula de número 338, ela fala justamente a questão dos cartões britânicos. O que são cartões britânicos, gente? São cartões que demonstram horário de entrada e saída invariáveis. Gente, no Brasil, grandes centros, onde a gente sabe que o transporte público não funciona, é chamar o juiz de bobo, para não falar outra coisa, achar que uma pessoa durante 60 meses... Por que eu estou levando em consideração 60 meses? Olha a prescrição. Ao longo de 5 anos, 60 meses, todo dia eu cheguei na empresa 8 horas da manhã. Certinho. Todo dia eu ia embora às 18 horas. Ok? A súmula 338, ela traz essa questão sobre a invalidade dos cartões britânicos, dos cartões uniformes, que são aqueles cartões que demonstram horário de entrada e saída invariáveis. Lembrando que, nunca é demais falar, o intervalo intrajornada, este sim pode ser pré-assinalado. O que significa o intervalo intrajornada pré-assinalado? Ele já pode ser delimitado. Seu horário de almoço já fica o carimbo lá em cima, que é de meio-dia a 1, ok? Aí eu não preciso marcar o ponto do almoço ou o ponto do jantar, independente da hora que você, vai depender da hora que você foi trabalhar. Então a lei tolera que estes horários sejam britânicos, horário do intervalo. Agora, o horário de entrada e saída não pode ser. Aí vamos puxar um pouquinho de processo aqui. Preste atenção, divisão do ônus da prova. Como que é que se divide o ônus da prova? A gente tem o artigo 818 da CLT, da CLT, que estabelece que a prova incumbe a parte que fizer a alegação. Só que você pode olhar na sua CLT que o próprio 818, nas remissões feitas pelos códigos, ele te joga para o 333 do CPC. E o 333 do CPC traz regras distintas. Ele divide o ônus da prova da seguinte forma: ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito. Ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Muito bem. Quando o cliente chega no seu escritório e vira para você e fala o seguinte: eu fazia horas extras, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer para ele? Quantos empregados tem na empresa? Okay? Dependendo do grau de instrução do cara, eu já faço logo a pergunta assim: era mais de 20 ou menos de 20? Porque tem gente que chega e fala assim: é muito. Depende do tamanho da sala. Se a sala for pequenininha, 10 pessoas é muita gente. Acompanharam ou não o raciocínio? Então você tem logo que brigar falando isso. E cuidado, já vi aluno inocente falar assim: não entendi até agora porque que o problema falava o número de empregados que tem na empresa. Então você não entendeu a moral da história, você não matou a charada. Se a questão vem com o número de empregados, é justamente para te alertar com relação à obrigatoriedade ou não do controle de ponto, ok? Do controle de horário. Muito bem. Quando o cliente chega para você e fala: eu fazia hora extra, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é a seguinte: quantos empregados tem lá no local onde você trabalha? Ah, tinha bem mais de 10 empregados. Segunda pergunta que você tem que fazer para ele: você marcava o ponto corretamente? Você marcava o seu cartão de ponto, a sua folha de ponto, seja lá o que for, refletindo a real jornada laborada? Ou você marcava essa folha de ponto da maneira com que o empregador determinava? Não, Nel, era justamente isso que acontecia. Eu marcava a folha de ponto uma vez no mês. Eu sentava lá no dia que eu ia receber, junto com o contra-cheque, eu recebia uma folha de ponto e eu a preenchia. Acompanharam ou não o raciocínio? Quando esse cliente sai do seu escritório, você vai virar para ele e falar assim: a princípio, o ônus da prova é nosso. Por quê? Porque a empresa só atrai o ônus da prova quando ela traz a contestação. Eu tenho que ver qual é a tese de defesa, se é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Acompanharam ou não o raciocínio? Eu tenho que ver esses cartões de ponto. O cliente não soube me informar se era tudo britânico, eu tenho que ver para saber. Então o cliente sai do escritório, eu já aviso a ele a data da audiência, porque eu
fico de marcar com ele, não tem como eu saber a data da audiência, que eu não distribuí o processo ainda. Falo, vou entrar em contato contigo, vou te falar qual é a data da audiência, e nessa audiência você vai levar uma testemunha para a gente comprovar essas horas extras que você está alegando. Muito bem, quando vem a contestação, eu percebo que os cartões são britânicos, acompanharam ou não o raciocínio? Nesse caso, o que a súmula 338 fala? Vai haver a inversão do ônus da prova. Cuidado, essa inversão, ela não vem através de lei, ela vem através do entendimento sumulado do TST. Agora, cuidado, já caiu questão de CESP falando o seguinte, preste bastante atenção. A questão da CESP vinha falando que o cartão era britânico, prestem bastante atenção, que a reclamada tinha testemunha e que o juiz indeferiu a oitiva dessa testemunha. Acompanharam ou não o raciocínio? A pergunta era, o juiz agiu corretamente, sim ou não? Não, o juiz não agiu corretamente. Por quê? Porque o juiz cerceou a defesa da reclamada. A reclamada, ainda que apresente cartões britânicos, ela tem o ônus de se desincumbir da jornada da inicial. Por quê? Porque, via de regra, o advogado, quando o cliente já fala que o cartão é britânico, o que o advogado faz na hora de pedir a hora extra? Acaba aumentando um pouco aquelas horas extras. Aí vem a empresa para tentar dar uma diminuída naquelas horas extras. Acompanharam ou não o raciocínio? Então, para mim, uma das principais questões relacionadas ao tema duração do trabalho é a questão relacionada ao controle de ponto. A súmula de número 338, o ônus da prova será invertido, caberá à empresa comprovar que não fazia, é cerceio de defesa se o juiz não deixar essa empresa produzir essa prova. Muito bem. Aonde que eu quero chegar com vocês? E quem tiver oportunidade, eu gostaria que anotasse as dicas que eu vou dar aqui agora. A gente bate muita cabeça com relação a banco de horas e regime de compensação. Eu acho que isso vale a pena anotar, não para a prova de domingo, mas para todas as provas que vierem daqui para frente. Por quê? Porque sempre cai compensação e banco de horas. A súmula 85, muito embora ela seja uma súmula de numeral baixo, ok? Ela foi recentemente alterada. Então, ela é uma séria candidata a estar presente nos seus concursos. Então, prestem bastante atenção e eu vou, na aula de hoje, destrinchar essa súmula 85 com vocês, para a gente botar uma pá de cal nesse assunto e derrubar essa questão. Muito bem. Lá no seu caderno, anote para mim. Compensação semanal, diferente, sinalzinho matemático, diferente de banco de horas. Vale a pena, porque você vai matar essa questão de uma vez por todas. Ponto parágrafo, compensação semanal igual. É o que comumente ocorre na construção civil. É o que comumente ocorre na construção civil, onde as 44 horas semanais, são mantidas, mas distribuídas de segunda a sexta, onde as 44 horas semanais são mantidas, mas distribuídas de segunda a sexta, para não se trabalhar aos sábados. Ponto parágrafo. As 8 horas diárias serão ultrapassadas. As 8 horas diárias serão ultrapassadas. Abre um parênteses aí para mim. Máximo de 2. Fecha parênteses. Mas as 44 semanais, máximo de 2 entre parênteses. Fechou parênteses, mas as 44 semanais serão mantidas. Ponto parágrafo. Para ser válida
Aí entra em cena a súmula 85, já estamos começando nela. Para ser válida, a compensação deverá estar prevista, 2 pontos. Para ser válida, a compensação deverá estar prevista, 2 pontos. 1. Acordo individual escrito, grife esse escrito para mim. 2. Acordo coletivo ou convenção coletiva. Joga entre parênteses, sindicato. Está chancelado pelo sindicato. Para fechar, anote aí para mim. Se os parâmetros acima descritos, forem respeitados, não haverá pagamento de horas extras. Se os parâmetros acima descritos forem respeitados, não haverá pagamento de horas extras. Todo mundo aqui no quadro comigo. Pela Constituição Federal, artigo 7º, qual é o limite, gente? 8 horas diárias e 44 semanais. Segunda, vem cá, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como é que eu divido isso? 8 horas por dia, 44 não é múltiplo direto de 8, logo no sábado eu trabalho 4 e domingo é o meu famoso repouso semanal remunerado, 44 horas semanais. Assim é a divisão que acontece na prática, ok? Vamos falar de repouso semanal remunerado, tem um OJ espetacular para cair na sua prova no domingo, que é o OJ de número 410, vou chegar nela daqui a pouquinho. Muito bem, todo mundo aqui comigo. Essa é a divisão tradicional. Eu te faço uma pergunta, vou trazer para um exemplo próximo aqui do nosso dia a dia, quem é do Rio de Janeiro, mas você aí na sua cidade deve ter o seu exemplo também. Pensem comigo os restaurantes no centro da cidade do Rio de Janeiro. No sábado, quem vem para o cursinho no sábado passa aperto às vezes. Por quê? Porque fica tudo fechado no centro da cidade. Você acha, sinceramente, que o dono de um restaurante no centro da cidade do Rio de Janeiro dá 4 horas de brinde para seus empregados toda semana, gente? Não. O que ele faz? Ele joga essas 4 horas ao longo da semana. Estamos juntos até aqui? Essa distribuição pode ser feita desde que respeitado o limite máximo de 2 horas por dia. Tá todo mundo junto até aqui? Eu, Nel, fui contratada para trabalhar num restaurante no centro da cidade do Rio de Janeiro. O dono do restaurante chegou para mim e falou assim: Nel, você vai substituir aquela moça ali que pediu demissão. Faça tudo que ela fizer. O combinado dele comigo foi esse. Eu vou te pagar R$1.000 por mês. R$1.000 remunera quantos dias, gente? 30. E R$1.000 remunera 8 horas diárias e 44 semanais. Tá todo mundo junto aqui comigo? Muito bem. Preste atenção. Eu percebi que na segunda-feira, aqui no quadro, eu trabalhei mais que 8. Fiquei calada, estou procurando emprego. Eu percebi que na terça-feira eu trabalhei mais que 8, que na quarta-feira eu trabalhei mais que 8, que na quinta-feira eu trabalhei mais que 8. Mas que chegou na sexta-feira eu só trabalhei 8 horas. Final da jornada, na sexta-feira, virei pro dono do restaurante: que horas que eu tenho que chegar aqui amanhã? Ele virou para mim e falou: não, a gente não trabalha aos sábados. O domingo foi o meu repouso semanal remunerado. Quantas horas eu trabalhei nessa semana, gente? 44. Tá todo mundo junto até aqui? Eu passei de 8 por dia? Passei de 8 por dia, mas eu respeitei o limite de 44 horas. Acompanharam ou não o raciocínio? A pergunta que eu te faço é o seguinte: nesse exemplo que eu acabei de contar, onde eu cheguei no restaurante no centro da cidade, o cara falou: Nel, vou te pagar R$1.000 por mês, faça tudo que aquela moça fizer. Não falou mais nada comigo. Ele combinou alguma compensação de jornada comigo, gente? Se combinou, foi de forma tácita, porque eu percebi na hora que eu comecei a seguir o que a outra moça estava fazendo. Vamos ver aqui agora, é o inciso 3 da súmula. Olha lá.
o mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito. O que é acordo tácito? A pessoa vai lá e faz, nada foi combinado de forma expressa com ela, nem por escrito, nem verbalmente. Muitas vezes a pessoa confunde expresso com escrito. Não, o expresso é aquilo que é claro, inequívoco. Se o cara tivesse combinado, no caso da compensação tem que ser escrita porque o inciso determina, mas isso já vale para outros exemplos. Expresso é aquilo que é claro, inequívoco. Expresso não é necessariamente escrito. Muito bem. Encetada mediante acordo tácito. Aqui que mora o pulo do gato, todo mundo junto comigo. Não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária. Qual é a jornada normal diária? 8. Ok? Lá, eu até grifei aonde que está a grande questão. Se não dilatada a jornada máxima semanal. Eu te pergunto, a minha jornada máxima semanal foi dilatada? Não. Na verdade, eu peguei essas 4 horas aqui e arrastei para cá. Não foi isso que eu fiz? Eu peguei essas 4 horas e arrastei para cá. Tá todo mundo junto até aqui? Eu te pergunto, essas 4 horas aqui já estão pagas? As horas já estão pagas, sim ou não? Sim, por quê? Porque são essas 4 aqui, o cara não ficou de bobeira? Pensar de forma diversa é gerar enriquecimento ilícito do empregado. E esse também não é o objetivo. Essas 4 horas já estão pagas, que eu as arrastei para cá. Como que eu pago uma hora extra? Eu pago a hora mais, no mínimo, 50%. Acompanharam ou não o raciocínio? O que isso significa? Esse exemplo aqui foi acordado tacitamente, logo ele não é um regime de compensação válido. Nesse exemplo que está aqui, eu tenho que pagar 4 horas acrescidas de 50%? Não, eu só tenho que pagar 50% em cima de cada uma dessas horas. Por quê? Porque a hora já está paga. Olha se não é a redação do inciso 3 da súmula 85. Sendo devido apenas o respectivo adicional. O que é o respectivo adicional? Eu só devo os 50%. Ô Nel, e se isso aqui acontecesse preto no branco, o dia que você chegou lá no restaurante, o cara virou para você e falou assim, Nel, você vai trabalhar para mim, aqui existe um regime de compensação semanal, você vai trabalhar 9 horas na segunda, 9 horas na terça, 9 horas na quarta, 9 horas na quinta, 8 horas na sexta, sábado você não aparece aqui, domingo é seu repouso semanal remunerado, R$1.000 por mês que eu vou te pagar. A senhora entendeu o que eu te disse? Entendi. Assina aqui que é isso que está escrito aqui. Acabou. Se ele tivesse combinado isso comigo, nem esses 50% eu pagaria. Não teria direito a um tostão de horas extras, apenas os R$1.000. Por quê? Porque eu não teria ultrapassado as 44 horas. Tá todo mundo junto aqui comigo? Agora a gente vai para o último inciso, para o penúltimo inciso da súmula 85. Vem aqui comigo. Na segunda-feira eu trabalhei mais 2 horas. Na terça-feira, eu também trabalhei mais 2. Na quarta, eu também trabalhei mais 2. Na quinta, eu também trabalhei mais 2. Na sexta, eu só trabalhei 8. No sábado, fiquei de bobeira e o domingo foi o meu repouso semanal remunerado. Muito bem, vem cá. Aqui tem um grande problema que fura a compensação. Qual é o grande problema aqui? É isso que está aqui, ó. A jornada semanal foi ultrapassada. Isso fura a compensação. Acompanharam ou não o raciocínio? Estamos juntos até aqui? Preste atenção. Eu posso falar que essas 4 horas aqui são as de sábado? Posso ou não posso? Eu trabalhei sábado? Eu arrastei essas 4 horas para cá. Aí eu te pergunto, essas 4 horas já estão pagas? Sim ou não? Sim. Nessas 4 horas, só mais 50%, no mínimo, né? Em cada. Tem que olhar se tem norma coletiva estabelecendo percentual superior. E essas outras 4 aqui? Aqui sim, devo
4 horas mais 50% em cada. Olha se não é isso que está escrito na súmula. O problema é que é muito mais fácil quando você vê o exemplo e vai para a súmula. Você lê essa súmula, você fica um pouco perdido no primeiro momento. Vem aqui comigo. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação. A 48. Descaracterizou a compensação. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal. O que é a jornada semanal normal? 44. Deverão ser pagas como extra. É isso que está aqui. Aqui que mora o pulo, ó. E quanto àquelas destinadas à compensação, o que significa quanto àquelas destinadas à compensação? São aquelas 4 de sábado que eu arrastei para cá. E quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional. Acompanharam ou não o raciocínio? Então, bastante atenção. Nessa súmula 85, CESP vai cobrar algo a respeito de duração do trabalho. E eu aposto com você que tem grande chance da súmula 85 estar na sua prova. Estamos juntos até aqui? Fechando a súmula 85, e a gente vai voltar para o seu caderno para a gente falar a respeito do banco de horas. A súmula 85, em seu inciso 5, ela fala: as disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade de banco de horas, que somente pode ser instituído se chancelado pelo sindicato. Para o banco de horas, eu tenho que ter a chancela sindical. E a gente vai ver o porquê disso lá no seu caderno. Vamos anotar rapidamente para a gente fechar essa questão do banco de horas. Banco de horas igual, artigo 59, parágrafos 2º e 3º da CLT. Banco de horas, artigo 59, parágrafo 2º e 3º da CLT. Possui apenas 2 limites. Quais sejam: máximo de 2 horas, além das contratuais, e máximo de 1 ano para se compensar estas horas a mais laboradas. Abra um parênteses aí para mim. Máximo de 1 ano para se compensar essas horas a mais laboradas. Abra um parênteses aí. É comum que norma coletiva fixe prazo inferior a 1 ano para o banco de horas. É possível? Sim. Superior, jamais. Ok? Preste atenção aqui comigo. Você consegue visualizar que tanto o banco de horas quanto a compensação, são manobras em prol do empregador? É manobra para o empregador. O ideal para o empregado é botar hora extra no bolso e ponto final. O banco de horas, prestem bastante atenção, eu uso como exemplo que a gente vê na prática muitos bancos de horas irregulares. As pessoas usam bancos de horas à torta e à direita e não é esse o objetivo da lei, ok? O banco de horas, a intenção do legislador com a criação do banco de horas foi justamente para atividades de pico. O que são atividades de pico, Nel? São atividades sazonais, atividades que têm alta safra e baixa safra. Quer um exemplo bobo? Hotéis em Búzios, ok? Você tem a alta safra, onde você precisa muito do empregado, e você tem a baixa safra, onde dá vontade de mandar todo mundo embora. Não é mais ou menos esse raciocínio? O que o banco de horas te propicia? Eu contrato um recepcionista para um hotel em Búzios,
para trabalhar 8 horas por dia e ganhar R$1.000. Está todo mundo junto até aqui? Na alta safra, ele vai trabalhar 10 horas por dia e não vai ganhar um tostão furado de horas extras. Na baixa safra, onde via de regra eu o mandaria embora, para o empregado é bom que ele se mantenha empregado o ano todo, ok? Na baixa safra, onde ele seria demitido, ele vai trabalhar 6 e vai ganhar os mesmos R$1.000. Para o empregado é bom que ele mantém o padrão durante o ano todo. Acompanharam ou não o raciocínio? A grande questão é a seguinte: Nel, como que eu vou fazer essa compensação? Como que eu vou fazer essa compensação no banco de horas? Gente, daí a diferença do banco de horas para a compensação semanal. A compensação semanal, ela não precisa ser chancelada pelo sindicato. Por quê? Porque conforme o próprio nome já diz, ela é dentro da semana. Agora, o banco de horas, ele é anual. Se eu te perguntar quantas horas extras você fez há 10 dias atrás, você vai lembrar? Ah, não, Nel, já esqueci aquilo há muito tempo. Acompanharam ou não o raciocínio? Daí a necessidade dessa regulamentação mais ríspida com relação ao banco de horas. Cuidado com o banco de horas, que não é ano civil, não é dentro do mesmo ano civil, e a questão pode vir maliciosa nesse sentido. É um ano a contar da data que a hora extra foi feita. Porque se eu for computar como dentro do mesmo ano civil, a hora extra que eu fiz no dia 28 de dezembro, eu teria 3 dias para compensá-la. Não, a hora extra feita num banco de horas no dia 28 de dezembro, ela tem que ser compensada até 28 de dezembro do ano seguinte, ou em período menor, se assim for determinado através de norma coletiva. Acompanharam ou não o raciocínio? O Nel, o meu banco de horas estava gordo, cheio de horas extras, a empresa foi lá e me mandou embora. Então ela tem que meter a mão no bolso e te pagar todas as horas acrescidas com adicional de 50%, ok? Então, se você não conseguiu compensar, foi demitido, paga com acréscimo de 50%. Ô Nel, eu consegui compensar parte dessas horas extras, outra parte eu não consegui, mesmo raciocínio. Ô Nel, passou de 1 ano e nada do cara me dá folga, mesmo raciocínio, vai ter que pagar tudo como hora extra, ok? Então bastante cuidado com essa relação. O banco de horas se diferencia da compensação semanal por conta do período. Na compensação semanal, como o próprio nome já diz, a compensação é dentro da semana. No banco de horas eu tenho no máximo 1 ano, artigo 59, parágrafo 2º da CLT, é o que está na súmula 85. Acho sinceramente que tem grande chance de vir a questão mais relacionada à compensação semanal. Sabe por quê? Volta aqui rapidinho, antes da gente pular o tema. Por quê? Porque você vai se coçar para mandar pagar todas essas horas como horas extras. E as 4 primeiras serão apenas acrescidas do adicional de 50%. Então, cuidado. A CESP é maliciosa, ela vai montar o probleminha. Você vai ali do lado da questão, montar um esqueletozinho desse para ver se houve ou não o trabalho no sábado ou no outro dia da semana para ver essa compensação. Estamos juntos até aqui? Vamos avançar então